Som da festa vai subir, da sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Isaías capítulo 51. Abra sua Bíblia aí. Maria Tereza, pega minha Bíblia ali, por gentileza. Isaías capítulo 51. Obrigado. Isaías 51, do verso 1 ao verso 8. Amém, irmãos? Acharam? Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram pelo Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz, quando eu o chamei. E ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião, olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e o som de canções. Escutem-me, meu povo, ouça-me, minha nação. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouça-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como a roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Deus, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e por tudo aquilo ainda que vai acontecer, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, os acontecimentos dos últimos dias me fez pensar um pouquinho sobre esse texto que acabamos de ler para você. Para quem conhece e gosta de acompanhar notícias, para quem se intera do que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil, hoje não se fala tanto quanto no primeiro momento de Brumadinho, né? Hoje as pessoas já não olham mais da mesma forma que olharam no dia do desastre, da calamidade que ocorreu ali. Pessoas não foram encontradas, fizeram uma bela homenagem aos bombeiros, às pessoas que não foram encontradas. Mas hoje o foco maior de muitos países, tanto Brasil como demais países, mais de 50 nações, outras mais, os olhos hoje estão voltados para um país vizinho que se chama Venezuela. E uma das coisas que a gente tem visto ali, que tem se chamado ajuda humanitária. E a grande questão para nós essa ajuda tem vindo de vários países, de várias nações, e a gente não entra no mérito do que significa essa ajuda, se tem o cunho político, se não tem cunho político, e até porque eu estou falando isso diante desse texto. O tema dessa mensagem nessa noite é o Supremo Ajudador de Israel. Fala de alguém que estava ajudando, mandando ajuda, olhando com um olhar de misericórdia, de graça. E isso me fez pensar um pouquinho nessa questão desse Deus que Ele olha para nós com um olhar de compaixão, desse Deus que a gente olha e pode simplesmente afirmar: Deus não oferta nada interessado ou fazendo barganha com ninguém. Se há jogo de interesses,
nesses dias, não importa, o que importa é que o nosso Deus não joga com você, o nosso Deus é fiel, que faz a promessa e cumpre. Você pode dizer amém? Então a nossa ajuda vem de onde? Vem de Deus. Nós encontramos nesse texto pessoas realmente destinatárias, pessoas que estavam para receber essa palavra, e tem qualificações. As pessoas que tinham essa palavra profética sobre si, são aquelas que têm o desejo, primeiro, de buscar a justiça de Deus. Aqueles que procuram a justiça do Senhor. Segundo, aqueles que querem buscar o próprio Deus. Se nós pararmos e analisarmos o que estamos fazendo aqui, o que estamos pensando, o que passa em nossos corações, diante de tantas mensagens, de tantas palavras que já ouvimos na vida, de tantos textos bíblicos que já ouvimos, de tantas coisas que há em nós. A justiça aqui mencionada está ligada justamente ao versículo 7 do mesmo texto. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem adorar o Senhor, os piedosos. Querido, nada mais justo do que dizer que aqueles que conhecem a Deus de forma verdadeira, de forma íntima, de forma amorosa, são aqueles que buscam a justiça de Deus. São aqueles que lutam para possuí-la e, acima de tudo, para praticá-la. Porque nos tempos que temos vivenciado hoje, ou no tempo que estamos vivenciando hoje, nós vemos pessoas olhando para os seus próprios interesses, querendo tirar vantagem de tudo. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que se entrega de forma piedosa a Deus, aquele que tem como alvo ter essa justiça, ter essa coisa boa, gostosa, prazerosa de estar na presença do Senhor, ter o desejo de ter esse próprio Deus como a sua própria herança, será realmente honrado. E a questão da dupla honra, ela é verdadeira e ela se manifesta. Se você crê, você pode dizer amém? E ela se manifesta. Então nós temos isso. E o que é nos ofertado diante deste Deus que é um supremo ajudador? O que temos diante de nós, diante da leitura do texto que fizemos? Um presente que ninguém pode te dar a não ser o próprio Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Para esses estão reservados o que? A promessa da salvação. Eu quero parar um pouquinho para analisar com você algo muito interessante que talvez você não entenda ou nunca pescou nesse texto. Eu particularmente, eu estava estudando um pouco mais esse texto, eu nunca pensei dessa forma. Pega aí o versículo 1 e versículo 2. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. E consequentemente eles pedem para vocês olharem para Abraão e para Sara. Aí a gente fica matutando e pensando a origem da nação de Israel. E é muito interessante que quando você olha para o histórico, quando você olha para o texto dizendo pedreira, rocha, automaticamente isso entra no nosso coração dizendo assim, algo estéril. Rocha é rocha, nada pode nascer de uma rocha bruta. Talvez você fale assim, pastor, mas pelas fissuras da rocha nasce alguma coisa. A rocha bruta não. As pedreiras também não. E agora quando a gente começa a pesquisar o texto, quando a gente olha esse exemplo, quando a gente olha o começo, a origem de Israel, nós encontramos o quê? Uma imagem muito curiosa. Nós encontramos uma formação de algo que começa estéril, porque Abraão e Sara não tinham o prazer de ter filhos, mas ele carregava consigo uma promessa. E quando a gente olha para a história, quando a gente pega algo estéril relacionado a Sara e Abraão, a gente pode afirmar que não existe esterilidade na face da terra que resista à ordem dada pelo eterno Deus, quando ele diz, vai florescer, você vai ter um filho, e desse filho eu vou fazer uma grande nação. A gente fica pensando nesse clamor de ajuda. A gente fica pensando, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os dei à luz, porque Abraão era um só quando o chamei.
e o abençoei e multipliquei. Querido, de um só homem Deus fez uma grande nação. Você pode dizer amém? De uma só mulher aqui nessa noite Deus pode fazer grandes coisas. De um só homem aqui nessa noite Deus pode fazer grandes coisas. De um jovem, de uma jovem, não importa. Deus é Deus que usa, e aquilo que está estéril, quando ouve a voz de Deus, volta a ter vida. Se você crê, diga glória a Deus. É isso que o contexto histórico desse Deus nos mostra. Algo muito interessante: o início de Israel estava lançado para um casal estéril. Eu fiquei pensando essa semana na minha sala, que interessante. Aquilo que é a origem, nosso pai Abraão, o pai da fé, ele carregava consigo algo que era estéril. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei como está a sua história, a sua vida, se há esterilidade nos teus negócios, na tua história, na tua vida. Eu só sei de uma coisa: Deus que chamou Abraão e fez a promessa, Ele mudou a sorte desse homem, fez com que se tornasse uma grande nação, e aquilo que era morto voltou a ter vida. E eu quero dizer para você nessa noite: se você entender que Deus está aqui para ser o teu ajudador, para mandar para você aquilo que você necessita, aquilo que está morto vai ouvir a voz do Eterno e vai voltar a ter vida. É o que aconteceu, algo muito interessante. Deus coloca toda a história, o chamado de uma nação, em um casal que não poderia ter filhos. Eu nunca havia pensado nisso, eu nunca havia imaginado essa história. Deus faz de um homem, um só homem. O poder ilimitado de Deus manifesta nessa história, porque quando a gente fala de Abraão, de Sara, a gente fica só na periferia ali, dizendo: nossa, homem de fé nada. Deus lançou a sua palavra em um casal que não tinha a capacidade de trazer vida ao mundo, mas Deus queria ensinar para aquele povo, para aquele momento, para mostrar para Abraão, para mostrar para Sara, que quando Deus entra na história, Ele muda o nosso contexto. E uma das coisas que eu quero dizer para você nessa noite: se Deus está na tua história, se realmente você é esse homem que busca justiça, se você é essa mulher que busca justiça, se está no teu coração o desejo de buscar o Senhor sempre, venha o que vier, tempestades, trovões, chuva, não importa aquilo que vier sobre a tua vida, se Deus olhar para a tua história e enxergar nela disposição para honrá-lo, você pode ter a certeza que vida vai se manifestar na tua história. Não importa, é o que Deus tem para nós, o poder ilimitado de Deus. Quando a gente fala de ajuda humanitária, quando eu citei a questão da Venezuela, há interesses, mas esse não é o meu foco. O meu foco é dizer para você que Deus investe em você e não pede nada em troca. Você crê nisso? Diga amém. Deus ama de forma incondicional a cada um de nós. Quando a gente vai entender isso? Quando você olha para a tua vida, você fica imaginando assim: nossa, como Deus me amou e me ama. Como Deus muda a minha história. E é um amor que Ele não impõe condições, é um amor que Ele não pede nada em troca. O simples fato de entendermos que Deus nos ama nos leva a dar o melhor para Deus, de buscar a justiça do Senhor, de estar na presença dEle. E não importa a situação. Quando eu cito a história de Abraão, ele não desistiu de Deus, embora ele carregava em si vários anos a promessa de ser pai. E a gente tem que entender que todas as vezes que a gente quer ajudar Deus, a gente acaba mudando trajetos, ou esticando, ou fazendo com que aquilo que era promessa de Deus torne-se mais distante. Foi o que Abraão e Sara fizeram quando veio Ismael. Não vou entrar no mérito da questão, porque o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus que ajuda está neste lugar, e Ele quer ouvir você. Ele quer que você se coloque diante dEle, porque Deus irá continuar a agir. Deus vai continuar entrando com providências em relação à sua história, e sem interesse, porque o amor de Deus é incondicional. Ele coloca assim: olha, se você me buscar de todo o teu coração, eu vou te ouvir. Se você se deleitar na minha presença, eu vou te ouvir.
que ele fala busca de justiça? Porque esse povo estava em meio a um caos tremendo. Israel estava numa esterilidade tremenda, estava sob jugo, estava sob escravidão. Pode perceber, para você ver que a história de Israel em si, toda ela nos traz momentos de grande sequidão, de miséria, de cinzas. E Deus é tão poderoso que Ele tira das cinzas vida. Quem crê nisso, diga amém. Ele faz isso, querido. Embora a nossa história esteja na cinza, tombado, ainda há esperança para o tronco partido, porque ele está junto a águas totalmente diferentes, porque são águas que descem do trono da graça de Deus. O que a gente quer com esse texto? Primeira coisa, olhar compassivo do Senhor está sobre a nação. Versículo 3, repita após mim: o olhar do Senhor é compassivo, e Ele está sobre as nações, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graça e som de música. Senhor consolará Sião. Olhar compassivo do Senhor, eu coloquei aqui, traz benefícios eternos. E quando a gente fala de benefícios eternos, a gente entra no momento da história que Deus estava dizendo para Jerusalém assim: olha, eu vou restaurar vocês, eu vou glorificar vocês. Quando a gente olha para o contexto histórico da época, Deus fala para a nação devastada que havia ainda uma esperança, que havia ainda uma determinação, que o olhar do Senhor estava sobre a nação. O Senhor terá piedade da nação de Israel, de Sião. A minha tradução no iPad diz que o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Aí a gente fica pensando nessa ação que Deus vem sobre a nação. Porque o comentarista diz que Sião e suas ruínas são retratadas como uma pessoa consolada. Em outras palavras, Ele fará com que a cidade se levante novamente das suas ruínas. Eu posso parar um pouquinho aqui e falar sobre o nosso contexto. Talvez para muitos aqui a vida esteja muito tranquila, mas para muitos aqui existem algumas coisas que estão em ruínas. Mas a palavra do Senhor é para todos nós. A palavra do Senhor é para todos nós, porque o nosso Deus é aquele que não deixa caído o que busca justiça. O nosso Deus é aquele que não deixa caído aquele que o busca de todo o seu coração. O nosso Deus é aquele que não abandona homem fiel, mulher fiel. O nosso Deus é aquele que vem secar dos olhos daqueles que têm prazer na sua lei, todos os dias, todos os momentos, porque Ele diz lá: eu vou enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Então o nosso Deus olha para a nação e fala assim: olha, vocês estão em ruínas, mas eu vou levantar vocês novamente. Quantas coisas em nossa história estão em ruínas. O olhar do profeta aqui era um olhar de uma cidade devastada, deserta. Querido, para exemplificar isso, a gente tem que olhar um pouquinho para a nossa vida, para a nossa história. O que está devastado, o que está desértico? Para mim, devastado, desértico, são pessoas que às vezes estão sozinhas, são pessoas que às vezes estão se lamentando, se injuriando, achando que não tem mais jeito, achando que as coisas não vão melhorar. Para mim, cidade deserta, o olhar do profeta é aquela história que as pessoas olham para a sua vida e sempre vão afirmar: não tem mais jeito. Deus gosta de pessoas assim, porque para Deus existe solução para tudo na face dessa terra, porque Ele é o Deus dos céus, da terra e debaixo da terra. Tudo está no poder das mãos dEle. Tudo está nas mãos dEle. O profeta estava olhando a cidade assim, mas o olhar do Senhor é um olhar de transformação. Você crê nisso ou não? Repita após mim: o olhar do Senhor é olhar de transformação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você sabe por que é um olhar de transformação? Que Deus está falando assim: ó, eu posso transformar você. A gente olha e fala assim: não tem como transformar isso, como que vai ser? Quando a gente fala do retiro, nós vamos fazer o retiro pela fé. Você pode dizer amém? Nós vamos realizar esse retiro pela fé. Porque a gente canta: pela fé posso clamar. Não lembro a letra mais. Fiquei muitos dias de férias, esqueci.
que acontece, querido? O olhar do profeta, cidade devastada, destruída, olhar de Deus, transformação. Você já viu? Você olha para a tua história, devastada, destruída, sem solução, sem resposta. Aí Deus olha, transformação. Deus vai olhar para a nação, porque o Senhor terá piedade. Repita após mim: o Senhor terá piedade de mim. Ele vai olhar com compaixão para a minha vida. Ele vai olhar. E ele coloca no versículo seguinte, ele fala assim, que Deus vai fazer realmente como ele fez no Jardim do Éden. O profeta cita justamente isso. Deus vai fazer das ruínas dela, ele tornará seus desertos como o Éden. Quem crê nisso? Você pode dizer uma palavra profética para a tua vida assim, ó: Deus vai fazer do meu deserto como um jardim do Éden. Falem sozinhos agora. Quem está precisando de uma intervenção divina aqui, diga glória a Deus. Então fala direito. Não é glória a Deus. Você sabe o que é Jardim do Éden, não? Você tem noção do que é viver no Jardim do Éden? Rapaz, eu daria tudo para viver no Jardim do Éden, rapaz. Comida boa, fruta de todas as qualidades, mata gostosa, o bicho não ia te picar, não ia te morder. Jardim do Éden para mim significa perfeição, diga glória a Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito, diga amém. Fala assim: tudo que Deus faz é perfeito. Então o meu olhar pode ser um olhar de devastação, de coisa deserta, mas o olhar do Senhor é transformação. Você pega o Jardim do Éden, eu coloquei assim que o Jardim do Éden tinha umas particularidades. E eu fui pesquisar um pouquinho na Bíblia, lá em Gênesis 13:10, não precisa abrir que eu vou ler. Diz assim, ó: então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Irmão, você sabe o que Deus quer fazer da tua vida? Ele quer fazer da tua vida como um jardim dele. Porque jardim do Senhor é algo poderoso, como a terra do Egito até chegar a Zoar. Então esse primeiro momento é um olhar compassivo de Deus sobre a nação e sobre a tua vida. As nações hoje olham, quer queira quer não, com um olhar compassivo para a Venezuela, mas o olhar que precisa ter para a vida da nação da Venezuela, do povo venezuelano, é um olhar compassivo do próprio Deus. Porque Deus olha com compaixão, Deus olha com misericórdia. Deus olha para a nossa vida tal como Ele olhou para o ladrão na cruz. O camarada roubou a vida inteira. E uma palavra, uma oportunidade, Ele fala para Jesus assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, a gente não entra muito na história, porque a gente pensa que é algo tão simples. Você imagina Jesus, as dores que Ele estava sentindo, pregado numa cruz. Ele olha com um olhar de compaixão e de misericórdia, porque Ele entendeu que o coração daquele ladrão estava voltado para o próprio Cristo. E Ele dá uma palavra final: hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. É esse olhar que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida. Hoje mesmo você vai encontrar consolo. Hoje mesmo eu vou entrar na tua história. Hoje mesmo eu vou mudar essa circunstância. Hoje mesmo eu vou quebrar o jugo. Eu vou quebrar cadeias. Hoje mesmo eu vou fazer algo novo, se você crê. Porque você é homem que busca justiça e mulher que busca o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Olhar de compaixão. Deus olha com compaixão para Sara e Abraão. Deus visita o necessitado. Deus quer quebrar o opróbrio da nossa nação. Deus quer quebrar o opróbrio da tua história e da tua vida. Se você recebe, diga amém. Talvez você fale assim: que palavra estranha, vai pesquisar. Deus quer quebrar tudo aquilo que machuca em nós, porque o olhar dele é um olhar de compaixão e de transformação. Pensa nisso.
Pensa na história quando começou. Talvez para o ser humano história é estéril, sem vida, sem nada. Mas quando Deus entra, Ele entra para trazer vida. E tem mais. Eu vou finalizar essa primeira etapa, que Deus olha para você com compaixão. Deus diz assim: olha, se você crer, se você confiar, se você depositar toda a sua esperança na minha vida, eu vou fazer com que você ande em novidade de vida. Quem crê nisso, diga amém. Quando você deposita a sua vida na própria vida de Cristo, a promessa para você é novidade. Mas não é uma novidade passageira, é uma novidade bíblica. Segunda situação, Deus conclama a nação, versículo 4 e 5, pega aí. Deus fala para a nação assim, ó: preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Sabe o que a gente encontra aqui? A extensão da salvação do Senhor, a promessa de vida que a gente encontra nesse texto. Encontramos Deus dizendo assim: olha, eu vou dar vida para vocês. O contexto histórico aqui é vida à nação gentílica, vida àqueles que não tinham salvação. Querido, automaticamente eu fico imaginando, as nações esperam por libertação, o povo espera por libertação. E eu fico imaginando as propostas que muitos recebem no decorrer da sua vida, as próprias propostas da nação. A nação aguardava a libertação, a nação aguardava a restauração, a nação aguardava a sair daquele contexto de miséria e de fome, como a gente encontra hoje no país vizinho. Eles anseiam em sair da miséria e da fome, e eu creio que uma nação que serve a Deus jamais passará fome, jamais passará miséria, porque o nosso Deus é Deus de esperança, de renovação. Se a nação brasileira se voltar para o Senhor, o governo da nossa nação não está nas mãos de homens, está nas mãos de um Deus verdadeiro que pode mudar a história. Podem fazer projetos, podem fazer leis, mas se a nossa nação não se curvar diante deste Deus maravilhoso que faz as coisas acontecerem de forma justa e bondosa, de nada vai adiantar. Isso se aplica a cada um de nós. O texto fala de distâncias, de coisas longínquas. Os mares verão a minha salvação. Quando ele fala de braços, querido, toda a ação do ser humano, toda ação de pessoa comum, ela é feita e realizada por braços. Você coloca o seu braço para o seu trabalho, você usa as suas mãos, você usa os seus braços para abraçar, para corrigir, para pegar peso. Deus usa aqui a questão dos braços para mostrar para você que Ele é Deus, como homem que não pecou, que veio ao mundo por meio de Cristo, e tem braços, e os braços do Senhor, como diz o texto, não estão encurtados para que não possam salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possam ouvir. Então Deus está pronto para fazer a obra dele na tua vida e na minha, como Ele estava para libertar a nação. Ele fala de uma justiça que se tornará luz para nações. Dois fatos interessantes. Justiça, lei, significa instrução. Querido, todos nós temos a capacidade de sermos pessoas instruídas. O que é uma pessoa instruída? Aquela que busca conhecimento. É uma pessoa que não está aquém do que está acontecendo na sua história, da sua vida. É uma pessoa que está sendo mostrada, ensinada. É o que o vídeo fala. A instrução, algo que precisa ser buscado, algo que precisa ser colocado. Um exemplo prático de instrução é quando Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, permanece naquilo que você foi instruído pela tua avó Loide. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Homem, servo de Deus, mulher, serva de Deus, que instrui, é aquela que está plantando, ou aquele que está plantando algo que jamais será roubado do coração dos seus filhos e das suas filhas, que é a instrução da lei do Senhor. Você pode ver aí no seu coração que aquilo que foi levado, ensinado para você está aí dentro.
Aquilo que um dia uma pessoa chegou e disse para você está aí guardado. E Deus, nesse primeiro momento, Ele conclama a nação para ouvir. E Deus está falando assim: olha, vocês precisam buscar essa justiça, vocês precisam buscar esse ensino, porque aquele que é instruído vai alcançar algo que muitos buscam. Irmãos, eu vou dizer algo aqui: instrução é algo que vai te levar a ter aquilo que você às vezes não está tendo. Sabe o que é? Prosperidade. E não estou pregando teologia da prosperidade, porque Deus sempre fez da sua nação um povo próspero. Deus chama um homem e faz desse homem riquíssimo e próspero, e dele faz uma grande nação. O homem instruído jamais ficará na miséria, diga amém. O homem instruído na justiça e no amor do Senhor jamais ficará na miséria, diga amém. Sabe por que não? Porque ele vai saber dizer não, ele vai saber dizer sim, ele vai saber esperar, ele vai saber caminhar, ele vai entender tempos de fome, tempos de escassez, ele vai entender e vai compreender que o mesmo Deus que age na fartura é o Deus que age em momentos difíceis de miséria, mas é o Deus que nunca abandona a obra-prima das suas mãos, porque é instruído. São pessoas que entendem e compreendem que a vida é cheia de vicissitudes, mas tem um Deus que jamais abandona. Então tem instrução, mas também tem prosperidade. Aonde a justiça de Deus se manifesta, guarde isso. Aonde a justiça de Deus se manifesta, eu vou dizer, vai haver triunfo. Você não entendeu? Aonde a justiça de Deus se manifesta, vai haver triunfo. Você não entendeu ainda? Aonde a justiça de Deus, onde a instrução do Senhor, vai haver triunfo. Irmão, onde a justiça de Deus estiver, eu vou dizer algo aqui, você vai ter que dar um glória a Deus bem forte: a opressão vai cessar. Você entende isso? Estou vivendo uma vida opressiva, terrível, um peso. E vou mais: aonde a justiça de Deus, e quem está dizendo isso é o próprio Deus. Quem está dizendo essa profecia para você é o próprio Deus, não, pastor Cleober. Aonde há a justiça do Senhor, aonde há a lei do Senhor, aonde há a instrução, aonde o homem e a mulher têm escutado este Deus, Deus fala assim: escutem meu povo. Parece político falando, né? É o profeta querendo: escute meu povo, minha pova. Escute minha nação. A lei não vai sair de homens, a lei vai sair de mim. Diga glória a Deus. Lei não sai de homens, sai de Deus. Diga glória a Deus novamente. Ela é perfeita, irmãos. A lei sairá de mim, e minha justiça se tornará uma luz para as nações. Eu vou te dizer de novo: aonde a justiça de Deus se manifesta, há triunfo. Agora aguarda isso, a opressão vai cessar. Só tem meia dúzia de crente aqui. A opressão vai cessar. Agora você vai dar uma glória a Deus mais forte ainda. Aquilo que era pobre, miserável, desprezível, voltará a ser próspero. Rapaz, isso aqui é bom demais da conta, só. Aqui a gente encontra aquilo que era pobre. Eu estou falando de uma nação que estava nas cinzas. Estou falando de uma nação que estava cativa. Estou falando de uma nação abandonada. Estou falando de uma nação que tinha um foco de miséria, fome. Eu estou falando de uma nação que teve a origem na infertilidade. Mas essa infertilidade, quando ouviu a voz de Deus, se rendeu, e Deus fez vir Isaac. O teu Isaac vai nascer. Se você crê, diga amém. É vida, meu amado. E a palavra de Deus diz isso para nós: a miséria vai cessar, aquilo que é desprezível vai voltar a ser abençoado e próspero. Se você crê, diga amém. E eu quero isso para a minha vida. Você sabe por que a gente precisa disso? Porque a salvação do Senhor é estendida a todo aquele que crê. Se você crê, a salvação do Senhor é estendida a você. Ela chega até você. Ela não fica presa à barreira do tempo. Já viu? A salvação do Senhor não fica presa. A própria palavra de Deus diz que Jesus veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém.
Ele nos deu a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, filhos do Senhor. E o texto ele fala assim: olhem, vejam, prestem atenção. Se você pega o versículo 6 do nosso texto, ele diz assim: ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Olhem para baixo e para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Você crê nisso? Diga amém. É Deus dizendo: olha, aquilo que eu tenho jamais vai acabar, tem algo que vai durar para sempre. Sabe o que é? É salvação. O homem não dura para sempre. Você não vai durar para sempre, mas aquilo que está em você, sendo gerado em você, que é a certeza de viver a eternidade com Deus, isso vai durar para sempre. A carne não vai durar para sempre, mas o homem que busca a justiça, que busca o Senhor, esse vai morar na eternidade. Amém? Esse vai morar na eternidade. Deus está criando o quê? Deus está criando algo novo em nós. Deus quer gerar algo novo em nós. E Deus cria algo novo para a tua vida e para a minha. Prova disso está lá em Isaías 65:17, que diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá a memória delas. Sabe por quê? Porque você não vai se lembrar das coisas passadas, de tão maravilhoso que será a presença de Deus na tua vida. A palavra de Deus diz lá em Isaías 66:22, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e quem treme diante da minha palavra. Então, se você é essa pessoa, Deus está olhando para a tua vida agora. Se você crê, diga amém. O olhar do Senhor está sobre o contrito, o olhar do Senhor está sobre o abatido, está sobre aquele que necessita. Deus estará olhando. E a grande questão para nós, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus fala: olha, me ouçam, veja o que está para acontecer. Irmão, se você perguntar aqui para a pessoa assim: o que você espera hoje? Eu vou descer aqui só para, ou vou pegar meu iPad, espera aí. O que a gente espera hoje? O que você espera hoje? Se eu perguntar aqui para você, o que você espera hoje? O que você espera? O que a gente espera hoje? O que você espera hoje? Que ele seja melhor? O que você espera aqui hoje? O que você espera aqui hoje? Qual é a tua vida? Você sabe, na vida cristã, o que você espera? Qual é o teu investimento na vida cristã? Nós precisamos ter bem definidos algumas coisas no que diz respeito à nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3,13, é o que eu espero. E é o que você deve esperar também. Abra seu celular aí, em 2 Pedro 3,13. 2 Pedro 3,13. O que está escrito aí? Leia aí para o seu vizinho. Você pode dar o glória a Deus bem forte ou não? Esse aí é para a parede, agora para os céus. Você estava com saudade disso, né? O que você espera, hein? O que a gente espera? O que eu espero na vida? Eu espero vender bastante portão, pastor, porque cuidar da Dani é difícil. Tô brincando. O que a gente espera? Eu espero fazer meu mestrado, meu doutorado, ser um bom professor na universidade. Vai ser mesmo. Cara, gente boa. Mas o que a gente espera além disso, né? Se você chegar para qualquer pessoa hoje e perguntar: o que você espera da vida?
Tem gente que vai ter a pachorra de dizer nada. Mas um bom cristão que busca justiça, vou falar aqui para a igreja de trás, tem que buscar algo. Sabe o que você precisa buscar? Sabe o que você espera? Novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça de Deus. Novos céus, nova terra, da qual habita a justiça de Deus. Isso é precioso você ter no seu coração. Nós, porém, isso quer dizer o quê? Olha, o pessoal aí pode pegar o que quiser, você pode querer o que quiser, você pode querer namorar antes da hora, né? Você pode querer fazer as coisas antes da hora, mas a nossa finalidade, nós esperamos o quê? Nós esperamos novos céus e nova terra. Irmão, vou te dizer uma coisa: quando o teu olhar estiver fixo para essa promessa, eu vou te dizer algo aqui nessa noite, sem medo de ser feliz ou errar. Se o teu olhar está convergido para novos céus, nova terra, onde habita a justiça do Senhor, tudo aquilo que está represado na tua vida vai dar lugar à abundância, às bênçãos, aquilo que está preparado para a tua vida na face dessa terra. Se você crê, aplauda o Senhor, porque a minha vida está lá nos céus. Você pode aplaudir mais forte, Senhor? Eu quero conclamar aquele que espera novos céus, nova terra, a aplaudir o Senhor, a glorificar o Senhor. Querido, essa terra vai passar, tudo vai passar, porém a palavra do Senhor jamais passará, jamais. Se torne um grande homem, sim, se torne uma grande mulher na face dessa terra, marque a tua geração, deixe saudade. Tem coisa mais gostosa do que você sentir saudade de pessoas que já se foram. A gente nem gosta de lembrar porque a gente chora. Mas querido, eu quero te conclamar nessa noite a olhar para os céus, para a tua terra, para a tua pátria, para onde você vai. A minha esperança não está aqui, a minha esperança está na eternidade. A tua esperança tem que estar na eternidade. Aquilo que envolve a tua história, novos céus, nova terra, onde habita a justiça do Senhor. Terceiro e último, a gente vai pegar nesse texto algo que vem tão somente do Senhor. Versículo 7. Ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traços comerá como a roupa, o vermes devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. E você diz amém. Querido, o que Deus está dizendo aqui? Quando eu olho para a leitura desse texto, eu vejo que as pessoas estavam sendo insultadas, a nação estava sendo insultada, a nação estava padecendo, mas Deus, Ele tem uma palavra de consolo. Um povo que sabe o que é direito, um povo que tem a lei do Senhor em seu coração. A palavra aqui diz: não temam. Por que não temer? Quem já leu pelo menos na vida o Salmo 1 aqui, levanta a mão. O Salmo 1 diz lá: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Diga glória a Deus, amado. Tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Deus conhece o teu caminho? Se Deus conhece o teu caminho, pode ter certeza que algo tremendo está preparado para a tua vida. Algo maravilhoso. A promessa é para aqueles que permitem ser moldados pela lei. Fala assim: tem que haver permissão.
Fala aí, tem que haver permissão. Fala para o seu vizinho assim, tem que haver permissão. Permissão do que, pastor? Ser moldado pela lei do Senhor. Irmãos, isso não é fácil, não. A gente fala aqui, é muito simples. Pastor, o senhor prega, mas é muito simples. É ser moldado pela lei do Senhor, irmãos. A lei do Senhor, ela é ferrenha. Os ensinos do Senhor são verdadeiros. Tanto é que o Salmo 40:10 diz lá: não ocultei dentro do meu coração a tua justiça, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. A escolha está nas mãos de cada um de nós. O consolo vem de Deus. O consolo vem do Senhor. Então Deus, Ele olha para você, você olha, deixa ser moldado pela minha lei. Jeremias 31:33 diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você crê nisso, não? Deus coloca a sua lei no seu interior. Deus escreve no seu coração. E Deus fala assim: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Queridos, quando a gente entender isso, muitas coisas que nos faz tropeçar e entristecer serão exterminadas, extirpadas da nossa história. Sabe por quê? Porque o nosso olhar será olhar de compaixão, será olhar voltado para Cristo. A nossa história mudará, a nossa vida mudará, a nossa vida mudará. Conhecer a justiça de Deus. O autor, um grande escritor, diz: não é questão só intelectual. Conhecer a justiça de Deus não está só no âmbito intelectual do ser humano, mas a justiça que a gente conhece está confinada em um local onde ninguém pode tirar, que é no coração. Nós precisamos começar a pensar se eu estou realmente encontrando os átrios do Senhor. A gente pode passar a vida inteira cantando que a gente deseja o átrio dele e nunca está lá dentro, ou nunca conseguir entrar lá. A gente pode dizer que os meus desejos é estar nos seus átrios, a minha vontade é te adorar, e não conseguir de fato e de verdade estar lá dentro. Deus quer nos consolar. Aquele que se deliciar na justiça de Deus, na lei do Senhor, ser moldado na lei do Senhor, vai encontrar nos átrios do Senhor aquilo que necessita, que é a consolação. Muitas pessoas falam assim: pastor, eu tenho buscado Deus, eu tenho orado e eu não encontro nada na presença, não consigo entender algumas coisas na minha vida. Olhem para dentro de você mesmo, para a lei do Senhor, encontre ela meio perdida aí. Porque quando a lei do Senhor é novamente encontrada, reformas acontecerão na tua história. Na época de Josias, quando a lei foi encontrada, reformas vieram. Então a profecia está aqui sendo direcionada para o povo oprimido, para o povo do exílio, porque eles estavam sendo escarnecidos pelos gentios. E Deus diz: não temam esse opróbrio. E eu digo, talvez na tua história, trazendo para os nossos dias, existe algum opróbrio na tua vida. Deus está mandando te dizer: no meu átrio você encontra consolo. Não tema aquilo que está por vir em relação à tua história, porque eu já estou provendo aquilo que você necessita. Se você crê, diga amém. Salmo 118:6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Tudo isso para mostrar de forma ordeira para você, de forma simples, que aquilo que Deus tem para nós se manifesta. Aquilo que Deus tem para nós vem no tempo certo, na hora certa. Deus não tem ajuda humanitária para você, Deus tem solução. Vou repetir: Deus não tem ajuda humanitária para você não, Deus tem solução para você. Por isso que o texto fala: escutem, povo,
olhem para mim. Olhem para aquilo que eu tenho para vocês. Levante os olhos para os céus. Levante os olhos para aquele que pode fazer grandes coisas. Olhe para o Deus que pode ouvir a tua voz. Aqui a gente tem essas três situações desse Deus. Um Deus que olha com um olhar de compassivo. Um Deus que fala para você, chama você para ouvi-lo. E um Deus que tem para você consolação. Consolação jamais faltará para um justo. Consolação jamais faltará para quem busca a justiça de Deus, a retidão do Senhor. Consolação jamais faltará para aquele que realmente sente a necessidade de estar sempre presente nos atos do Senhor. E diante de tudo isso, eu vou te dizer uma coisa. E vou terminar com o que eu disse no início. Nada na tua vida, escute isso, ficará sem respostas. Pastor, é estéril, mas essa esterilidade ouvirá a voz de Deus. Deus fez de um casal estéril pai de muitas nações. Eu não sei o que envolve tua história, tua vida. Eu não sei a forma com que você ora. Eu só posso dizer para você que Deus tem essas três situações e muitas outras. Você imagina um Deus que estende a sua salvação para as nações, tal como um tapete. Você imagina um Deus que fala para nações: se vocês me ouvirem e entenderem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Você sabe por que muitas pessoas hoje comem lixo? No sentido figurado de dizer, pode dar um impacto em você para você acordar. É porque escolhem comer lixo. Porque se atentamente ouvir a voz de Deus, se atentamente você buscar a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Curva sua fronte, feche seus olhos.